Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Meu nome é Nathalie Vans Betoni e hoje estamos aqui com o Dr. Moacir Pires Ramos, infectologista, epidemiologista, para falar um pouquinho sobre o impacto das mudanças climáticas na nossa saúde e, mais recentemente, das fumaças e das queimadas. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Nathalie. Doutor, então, acho que para começar essa conversa, eu queria falar um pouquinho justamente do impacto das queimadas. A gente tem visto que a fumaça tem afetado a saúde de muita gente. Como que o senhor observa esse cenário? As questões das queimadas nos lembram ainda mais intensamente que moramos todos na mesma morada, estamos todos no mesmo planeta. Aquilo que acontece na região amazônica, com o movimento do ar, vem refletir aqui no sul. Aquilo que acontece lá no deserto do Saara, dependendo do vento, vem agir aqui. Então, nós realmente precisamos ter consciência de que estamos mudando todo o sistema da nossa moradia. E com relação às queimadas, não só na Amazônia, Mato Grosso, interior de São Paulo e mesmo aqui no Paraná, elas pioraram muito a qualidade do ar. Não que a qualidade do ar já fosse tão boa assim. Nós temos que lembrar que nós já temos um nível de poluição com a queima de combustível fóssil. Os carros que são demais, a indústria que não fez ainda uma conversão sustentável das formas de energia para o gás ou para a eletricidade e ainda queimam combustível fóssil. Isso já nos deixou num nível, vou chamar assim, basal, de um certo nível de poluição. Quando você tem uma inversão térmica, o que é isso? Você estava numa temperatura mais quente e subitamente esfria muito. Com o clima seco, a poluição ela baixa. O ar frio ele é mais pesado, ele baixa e traz a poluição junto. Então, mesmo antes das queimadas, quando nós tínhamos inversões térmicas, o ar já ficava muito ruim. Com as queimadas do jeito que está e o clima seco, isso piorou muito. Vocês percebem os sintomas. O ar fica mais pesado para respirar. Tem uma série de sintomas veja, não estamos falando de um fenômeno novo. Isso que o senhor falou sobre a gente não ter, às vezes, muita consciência também, acho que é muito relevante. Nesse período até das últimas semanas, eu tive vários colegas que falaram, nossa, minha alergia piorou, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com mais tosse. E aí, quando a gente começava a conversar sobre o tema, a gente via que muitas vezes até a questão de estar acontecendo essa piora ali da qualidade do ar não era algo que as pessoas estão tão cientes. Ao que o senhor atribui também essa desconexão, assim, entre essa percepção da realidade como ela está? Isso, existe uma resistência natural de sair da zona de conforto. Sempre foi assim, por que eu vou precisar fazer alguma coisa diferente, né? E isso já é natural da resistência. E, além disso, não há uma difusão de informações de maneira adequada para tornar isso consciente, lógico. Mas a mudança, aquele futuro de poluição e de mudança climática que se anunciava há vários anos atrás e que os cientistas têm nos alertado, ele chegou, ele já chegou, não é mais uma perspectiva, ele já chegou. O que nós precisamos informar é que isso deve se agravar. Não é que a situação vai chegar, ela vai se agravar. E é importante tomar medidas que já são chamadas agora, isso é muito interessante. É interessante ver a mudança de discurso. Vocês vão ouvir falar, em vez de medidas para evitar, vocês vão falar em medidas de mitigação. A palavra vai mudar agora. É nos adaptarmos a um mundo de menor qualidade. E um mundo com maior até caos climático, né? Porque é algo que tem se tornado cada vez mais frequente, extremo e, de certa forma, até um pouco mais imprevisível, parece, né? E isto, a previsão foi feita.
foi feita pelos cientistas, mas a maioria de nós acreditava que elas eram catastróficas demais. Não, elas foram adequadas, inclusive há um consenso de que elas chegaram antes do que nós esperávamos. E as mudanças necessárias para enfrentar isso, elas mudam tanto a forma de existir que as pessoas resistem a isso, naturalmente. Por exemplo, mudar de carro, de um carro com combustão de combustível fóssil, para um carro menos poluente, é algo até passível para muito da população. Agora, você deixar o carro e usar um transporte coletivo, ou deixar o carro e usar a bicicleta, ou caminhar mais, isso é mais difícil para as pessoas admitirem. Deixar de queimar combustível fóssil, realmente substituir a queima da gasolina, do diesel, economicamente também é um processo difícil. Eu entendo a resistência, mas nós precisamos fazer frente a esse desafio. Criar novos hábitos, né? Exato. Doutor, e quando a gente está nessas fases, assim, que realmente tem uma piora aguda ali na qualidade do ar, e também agora que vai vir o verão com temperaturas extremamente altas, quais são as possíveis consequências para a saúde da população? Isso. Vamos falar em partes, então. Primeiro, eu queria falar de uma mudança climática, que é o calor. O calor, ele vai ser cada vez maior. Quem tem mais idade lembra que os invernos em Curitiba eram muito mais rigorosos do que são hoje em dia. E nós não tínhamos temperaturas nessa época do ano, como foi ontem, de 33 graus no começo da primavera. Isso era questão de verão. Esse aumento da temperatura num clima seco traz algumas coisas interessantes. Quando a umidade relativa do ar é muito alta, no calor você sua muito. Esse suar é uma forma de equilibrar a temperatura. E você percebe que está suando demais, né? Que está com muito calor, você tem muita sede. O calor com o ar seco, você não percebe que está transpirando. Você tem calor sem transpiração. E daí, para muitas pessoas, não percebe que está passando tanto calor assim. Há uma sensação de afogueamento, mas aquilo é calor. E para algumas pessoas, crianças particularmente idosos, não percebem que precisam tomar água e que estão com sede. Inclusive, uma pista importante nessas horas é a cor da urina. A urina ficando mais concentrada, isso quer dizer que está tomando pouco líquido. E nós precisamos realmente tomar atenção com as crianças e com os idosos para oferecer mais líquido. Então, e essa já é uma mudança. O risco de você estar com pouco líquido no corpo sem perceber aumenta com essas mudanças climáticas. A segunda questão, agora eu vou colocar a questão das queimadas e da poluição. Os produtos da combustão, das florestas ou dos carros, etc., eles produzem gases e eles produzem fuligem em função da queima não completa. Isso ocupa o lugar do oxigênio. Então, quando você vai respirar, você está respirando um ar com menos oxigênio. Esses produtos da combustão equivalem como se você fosse um fumante inveterado. Você está absorvendo pelo seu pulmão uma série de substâncias químicas além das partículas. Isso causa alguns sintomas. Falta de ar, logicamente, mas antes da falta de ar propriamente dita, cansaço, uma irritação persistente na garganta, uma dor de cabeça que muitos dizem assim, é uma dorzinha de cabeça que não me larga. Não é uma dor de cabeça intensa, mas uma pressão na cabeça o dia inteiro, uma sensação de cansaço, particularmente no final do dia, uma sensação de falta de ar.
Isso, aliado ao clima seco, que mantém as partículas no ar mais tempo, pioram muito a qualidade de saúde. Pioram muito. E é isso que nós vamos sentir com essa piora. Lógico, quando chove, lava o ar, ah, Ameniza um pouco. ameniza um pouco. Mas como nós estamos vendo cada vez menos chuvas, nós estamos convivendo mais com o ar poluído. Doutor, e como a gente pode fazer para se prevenir ou para até amenizar esses efeitos da nossa saúde também? Isso. Nós temos dois conjuntos de questões. Eu vou chamar assim, uma de medidas individuais que nós fazemos, partem da nossa decisão, e outras são medidas coletivas. Medidas individuais. E você pode, tanto na rua, tem demonstradores de qualidade do ar, ou mesmo você pode receber no seu celular mensagens de qualidade do ar. Quando a qualidade do ar está muito baixa, com muita poluição, e no caso com fuligem, fecha a casa. Sabe aquele hábito de abrir a casa para arejar a casa? Quando o ar lá fora está ruim, você fecha a casa porque as partículas que estão no ar, sem renovação dentro de casa, elas depositam. Elas viram poeira que a gente limpa todo dia. Se a gente abrir a janela, a gente vai estar renovando com o ar poluído. Então, fechar a casa, umedecer a casa, realmente usar umidificadores ou ar-condicionado que tenha umidificador, porque a umidade do ar dentro de casa faz essas partículas se unirem e sedimentarem mais. Ah, tomar bastante líquido, realmente. Essas medidas, e em casos extremos, em que a poluição realmente está muito insalubre, vários países fazem isso, o uso de máscaras ao sair de casa. Mas essas são medidas individuais. Usar o ar-condicionado em casa é uma vantagem, ao invés de abrir a janela, para quem para quem tem o ar, porque o filtro do ar-condicionado já é alguma ajuda para a fuligem. Medidas individuais. Medidas coletivas. Quando o ar está muito ruim, diminuir a circulação de carros e ônibus e caminhões na área da cidade onde tiver. Isso já é uma prática em muitas cidades da Europa que já convivem com essas questões climáticas. Na Europa, por muito tempo, a principal fonte de energia foi a queima de carvão, e eles estão tentando substituir isso lá intensamente. Mas quando havia inversões térmicas importantes na Inglaterra, na Alemanha, particularmente, a qualidade do ar ficava muito ruim e eles tinham essas medidas. Áreas da cidade em que a circulação do carro e do ônibus era restrita, até limitações na queima de combustível na indústria. Essas medidas coletivas são importantes também. Alterar o horário de funcionamento de empresas ou de escolas para que você exponha as pessoas menos a essa questão. Então, existem esses conjuntos. É lógico que essas medidas coletivas são restritas a quadros mais graves, mas, se for o caso, são necessárias. E o que a gente está vendo já está, né, se agravando cada vez mais ali. A grande questão é que um dia ou dois de má qualidade do ar, de ar realmente impróprio, é uma questão limitada. Logo vai chover, vai melhorar. Agora, quando você prevê uma semana, 10 dias, aí medidas coletivas devem ser desencadeadas. E é bem complicado porque a gente vê que são vários efeitos, né? Porque, por exemplo, se você tem que ficar mais em casa, evitar tanto sair, você pode evitar ir num parque, fazer uma atividade física. São várias coisas que vão sendo afetadas ali, começando pela mudança que está acontecendo no ambiente. Pois é, aquela questão que nós falamos que os cientistas estão dizendo, né? Medidas de mitigação. Fazer atividade física dentro de casa. Porque você fazer atividade física fora de casa num dia de má qualidade do ar, de qualidade realmente imprópria,
você não vai estar fazendo bem para a sua saúde. Doutor, e quais sintomas que a gente pode ficar, então, em alerta para perceber quando tem essa piora na qualidade do ar? Isso, tanto a secura como a poluição, eles vão irritar as mucosas respiratórias e a mucosa ocular inicialmente. Então você sente seus olhos coçando, irritados, secos, isso tem que hidratá-los. O nariz irritado, uma sensação secura e uma irritação de garganta. Além daquele cansaço e aquela dorzinha de cabeça que eu já comentei da questão dos poluentes e da diminuição da concentração de oxigênio. Esses são sinais iniciais da questão. Com a secura das vias aéreas, a mucosa ela perde um pouco da sua capacidade de resistir aos vírus e às bactérias. Então, você vai vendo um aumento de infecções virais, você vai vendo um aumento de infecções bacterianas que não seriam habituais, tá? Por causa desse ressecamento. A qualidade da proteção cai. E para as pessoas mais sensíveis inicialmente, crises de bronquite, crises de asma, inclusive há uma expressão que nós ouvimos muito. Essa criança está com tosse toda hora ela está com tosse, né? Por essa questão da poluição, chegando ao extremo das infecções pulmonares, realmente. Esses são a questão mais aguda, eu chamaria. Além disso, essas partículas pequenas que são chamadas, o indicador é o PM2,5, que são as partículas menores que 2,5 micras que estão na fuligem, elas chegam até o alvéolo e aos alvéolos pulmonares, na parte mais profunda, e não são eliminadas totalmente. E podem trazer questões de saúde a médio e longo prazo. Determinar uma bronquite que fique definitiva, ou inclusive absorver alguma substância que leva a um processo inflamatório. E é muito interessante, na Europa eles perceberam muito isso, nas ondas de calor com poluição, aumento das doenças cardíacas, cardiovasculares, infarto, problemas de circulação sanguínea, como um efeito a médio prazo da exposição a esses poluentes. Então, tem uma série de sintomas que podem acontecer realmente. Qual que é o processo que leva ao agravamento das doenças cardiovasculares nesse contexto? Quando você fuma, além da toxicidade do CO2, do produto da combustão, tem algumas substâncias que você aspira que fazem os vasos sanguíneos se contraírem, tá? Fazem vasoconstrição. Alguém que já tenha alguma área do corpo com depósito de gordura, que chamamos de aterosclerose, no coração ou no cérebro, aspirando essas substâncias que tem no produto das queimadas, ou da combustão dos carros, quando ela está muito concentrada, pioram essa vasoconstrição. Então, a pessoa que tinha uma lesão não crítica, mais o espasmo da exposição a essas substâncias começa a ter sintomas. E isso, tanto na questão cardíaca, são principalmente na questão cardíaca e na questão cerebral. Vale um alerta, né? Um grupo de risco bem relevante para se proteger ainda mais, né? Ainda mais. Essa poluição, quando ela é extrema, como nós vimos em São Paulo, em algumas cidades, ela é como você se tornar um fumante passivo diário. Que é muito pesado, né? A gente vem há tantos anos fazendo campanhas, né, contra o tabaco e reduzindo a incidência, né, das pessoas que fumam. E algo ambiental pode ter um efeito tão ruim quanto, né? Tão ruim quanto. Muito difícil. E, doutor, para a gente ampliar essa conversa, o que você recomendaria para quem está em casa poder entender um pouquinho mais esse cenário? Vejam, vários alertas científicos vêm sendo dados nos últimos 20 anos. Tá? Não foram ouvidos adequadamente, mas foram... Então, nós temos
um número de artigos científicos muito importantes já lançados, é fácil encontrá-los na literatura. Mas nós temos algumas coisas, alguns recursos mais voltados para a população em geral. Eu gosto muito de sugerir aquele filme que é de 2004, chamado Um Dia Depois de Amanhã. Ele, a partir de informações científicas, eles simularam o que aconteceria com algumas regiões do mundo com as mudanças climáticas, tá? Os furacões, as chuvas de granizo, áreas que ficariam muito frias e áreas que ficariam quentes demais. É uma oportunidade de ver algo que foi previsto em 2004 e que nós vemos acontecendo hoje. O aumento do nível dos mares, a poluição. É muito interessante. O nome do filme é também muito interessante, O Dia Depois de Amanhã. Talvez nós estejamos no amanhã. Agradeço a nossa conversa, acho que é um tema que a gente precisa falar cada vez mais, não só para entender como a gente pode se proteger, mas também como mitigar essas mudanças, como o senhor falou, né? Olha, é muito importante, nós precisamos ouvir melhor essa mensagem. São muitas pessoas falando, os fatos estão aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar trocando informações com relação a isso. E muito obrigada também a você que nos assistiu. Até a próxima!